Glória a Deus. Hoje nós temos uma surpresa para vocês. Hoje nós temos uma missionária aqui que vai trazer a palavra para nós nesta noite. A nossa irmã Karine, por favor, querida. Glória a Deus. Nossa amada irmã Karine. Ela é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Pode subir, minha querida. Ela é uma bênção de Deus. E hoje ela vai trazer a palavra do Senhor. Que você fique atento à palavra que o Senhor tem para você através da vida dela. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, aqui está sua filha, Pai. Usa ela, Pai, poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, usa ela com poder e graça. Seja ela um vaso precioso nesta noite, Deus, como ela é, Senhor. Para trazer o teu recado para a tua igreja nesta noite. Jesus, pela vida dela nesta noite. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estou muito feliz por mais esse dia, mais uma oportunidade de poder estar aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Quero agradecer a pastora Juliana, o pastor André, obrigado pelo convite, porque toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Sem perca de tempo, eu peço que os irmãos abram o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, que diz assim: não vos adapteis às formas desse mundo, mas através disso transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual é a vontade de Deus, e ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Só essa palavra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. No culto a qual o Senhor foi exaltado neste lugar. Nessa hora, Pai, nós queremos te pedir, fala aos nossos corações, enche o nosso coração da tua presença. Aqueles, Pai, que não estão conseguindo ouvir a tua palavra, abre o coração. Repreende toda distração, toda seta, Pai, do inimigo. Que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha paralisar toda a ação do inimigo, Pai, para que as pessoas não venham captar a mensagem a qual o Senhor quer falar conosco nesta noite, porque tudo que está acontecendo aqui, Pai, é para honra do teu nome, é tudo teu. Então nós te pedimos, fala conosco. Carecemos de ouvir a tua voz e sentir a tua presença, em nome de Jesus, amém? Essa palavra é muito conhecida. A gente sempre lê e a gente sempre fala da vontade de Deus, e que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A gente fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os projetos de Deus vão acontecer na nossa vida. Só que a gente se esquece da primeira parte desse versículo. E a primeira parte desse versículo faz todo o sentido para que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável. Começa falando, não vos adapteis com esse mundo. Não se conforme desse mundo. E sabe o que o mundo quer nos oferecer? Ele quer nos prender no medo, nas mágoas, nas decepções. Só que a palavra está falando, se você quer experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vamos rejeitar que nós estamos adaptando. Tudo aquilo que tem adaptado a nós. Porque vamos combinar, não está tendo culto. A gente se adapta a isso. A gente se adapta a fazer outras coisas. A gente se adapta muitas vezes a assistir o culto comendo a janta, ou fazendo a janta e fazendo e comendo, e a gente não consegue focar. Só que independente se você está assistindo na sua casa, a palavra fala que nós não podemos nos igualar com esse mundo. E se tivesse o culto, a gente não estaria fazendo janta, certo? A gente não estaria comendo, certo? A gente estaria sentado, prestando atenção na palavra. Mas como a gente está em casa, a gente se adapta com a casa, com o ambiente caseiro. Então quando o culto começa, a gente senta no sofá, pega o prato de comida. Oh, coisa boa, vamos assistir o culto agora.
Já vamos jantar, já vamos ficar em família, todo mundo junto. Eu não sou contra isso. Eu só estou falando que muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente perde o foco do culto. Perde o foco da adoração, da presença de Deus. E para que nós sintamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos deixar os costumes, as adaptações que nós temos pegado do mundo nesse tempo. Nós temos adaptado a sentir medo. E isso é normal, é totalmente normal. Só que a palavra do Senhor fala que o amor de Deus lança fora todo medo. E por que a gente está com muito medo? Porque o amor de Deus não está cativo em nós. Porque Jesus foi tentado por Satanás e ele resistiu? Porque ele conhecia a palavra. Jesus em nenhum momento falou algo do seu pensamento ou algo que ele achava. Ele falava a palavra, ele citava a palavra. E porque muitas vezes a gente não consegue driblar o inimigo, muitas vezes a gente não consegue rejeitar os pratos que ele dá para nós, porque a gente não está com a palavra cravada dentro de nós. E para isso acontecer, para a palavra estar fixada dentro de nós, nós precisamos criar o hábito de ler a palavra, de estudar a palavra, de ter um relacionamento com Deus. Porque tudo no mundo, eu não falo numa vida cristã, no mundo, o mundo é regido por relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento, a gente se torna pessoas melhores, mais amáveis, amigáveis, porque a gente tem o outro. E a palavra fala que o ferro afia, o amigo afia o outro. Porque é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro está lá para levantar. Só que o relacionamento que eu quero dizer para vocês é o relacionamento com Deus. Um relacionamento que vai além dos cultos de quinta e domingo, ou de outro dia que tem culto aqui, ou que dia que você faz culto familiar. Vai muito além disso. O relacionamento é um momento que você passa com Deus. Você é dependente desse momento com Deus, para sentir, para ter Ele ali. E quando a gente vai perdendo essa essência, a gente só quer sentir a presença de Deus quando está no culto, e não é isso que o Senhor tem para nós. O sonho de Deus é bom, perfeito e agradável, mas quando você está lavando a louça, quando você está cuidando dos seus filhos, quando você está em casa, é em todo o tempo. Nós limitamos a presença de Deus a quatro paredes, sendo que Ele está aí agora, Ele está aí, e você pode sentir a presença dEle. Você pode sim falar em línguas na hora do louvor, porque Ele está aí. Não é mais antigamente que tinha o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Pai, e para isso Ele quer que nós sintamos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. É agradável, é boa e é perfeita. Mas para isso, nós precisamos falar: Senhor, qual é a voz que eu tenho ouvido? Qual é os rumores que eu tenho ouvido? Porque a palavra do Senhor fala que Ana chorava porque ela queria ter um filho. Ela pedia um filho ao Senhor. E Penina humilhava. E o tempo foi passando e Eucana menospreza aquilo que ela quer e fala assim: mas meu amor, eu não sou melhor do que 10 filhos? Meu irmão, para quem não tem, claro que não. Se você quer um filho é diferente de um marido. E a palavra do Senhor fala que ela vai para o culto naquele dia. Ela vai para o templo e ela se rasga diante do Senhor. Ela se dobra diante do Senhor. E quando ela sai de lá, Eli até acha que ela está bêbada e fala: ó, o Senhor vai conceder o teu pedido. O tempo se passa, Samuel chega e ela entrega Samuel lá no templo para Eli. Agora fala para mim, as pessoas devem ter julgado Ana, porque os filhos de Eli não eram filhos bem-sucedidos assim. Ofni e Finéias faziam coisas que eram contrário àquilo que Eli ensinava, aquilo que Eli fazia. E a palavra do Senhor fala que Eli prezava mais os filhos, ouvia mais os filhos. Mas quando estava na porta do templo, os filhos ficavam com outras mulheres, trazia fogo estranho ao templo do Senhor, e aquilo estava chegando diante de Deus com um aroma nada agradável. Só que a palavra do Senhor fala que Ana vai lá entregar o filho dela para aquele homem que era profeta, mas os filhos não estavam na presença do Senhor. E meu irmão, todo mundo sabia.
Todo mundo estava vendo. E você acha que Ana não viu? Você acha que Ana não teve medo? Não ficou angustiada de pensar, nossa, será que meu filho vai ser assim como Ofni e Finéias? Como que será que vai ser? Não, ela confiou em Deus. Ela descansou entendendo que o Senhor tinha um propósito maior com Samuel. E que na hora certa, esse propósito ia acontecer. Esse propósito ia descortinar dentro dele. E a palavra do Senhor fala que estava lá ele, dormindo no templo do Senhor. Eu quero até ler com você, está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Samuel dormia no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Meu irmão, ele estava no lugar certo. Era jovem, era pequeno, não tinha mãe por perto, mas ele estava no lugar certo para ouvir a voz certa. Só que aí ele falou, não, deve ser o profeta Eli, ele é a única referência que eu tenho de Deus aqui. Vou lá para o quarto. O profeta Eli, volta a dormir, Samuel, não foi eu. Isso se repete, isso se repete. Quando chega a terceira vez, o profeta Eli fala assim, olha, a hora que você voltar e chamar de novo, fala assim, eis-me aqui que o teu servo ouve, porque deve ser Deus, só pode ser Deus, não sou eu. E a palavra do Senhor fala que o Senhor chama Samuel mais uma vez, e o Samuel fala, eis-me aqui que o teu servo ouve. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está ouvindo tantas vozes, as vozes do passado, as vozes da angústia, que quando o Senhor nos chama, a gente não sabe qual voz seguir, a gente não sabe quem é que está chamando. Porque quando a gente está em casa e a sua esposa, seu esposo, seu pai, a sua mãe te chama, você sabe. Por que você sabe? Porque você conhece a voz dele. Muitas vezes nós não temos atendido o pedido do Senhor, o chamado de Deus, porque a gente não está conhecendo a voz de Deus. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós. Ele tem uns sonhos maiores que os nossos, os projetos dele são maiores. O que Ele deseja para você é que você habite no esconderijo do Altíssimo, e que a sombra do Senhor Onipotente você descanse. Citamos esse versículo e declaramos uma proteção sobre a nossa casa, declaramos uma proteção sobre o nosso dia. Só que a palavra do Senhor fala, aquele que habita no esconderijo. O que é esconderijo? É um lugar que ninguém conhece, é um lugar secreto, que ninguém sabe. E a palavra está falando, aquele que habita no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos em tantas casas, pedimos ajuda com tantas pessoas, mas muitas vezes não habitamos no esconderijo do Altíssimo. Porque se nós começarmos a entender que nós precisamos ir para o secreto, como a palavra do Senhor fala em Mateus, entra no teu quarto, fecha a porta e vai conhecer o Deus do secreto. O Deus que não sai gritando por aí. O Deus que quer se revelar a você, quer falar com você, diretamente com você, e mostrar para você qual é a vontade dele, boa, perfeita e agradável para você. E aí, se você habitar nesse lugar secreto, nesse esconderijo, ninguém vai te achar. Nenhuma praga, nenhuma seta, mil vai cair do teu lado, 10 mil à tua direita, e você não vai ser atingido. Mas nós precisamos habitar nesse esconderijo. A palavra do Senhor fala que Samuel estava lá dentro do templo. E quando o Senhor chamou ele, ele disse, eis-me aqui que o teu servo ouve. Um menino que não se conformou com as práticas que Ofni e Finéias fazia. Ele poderia muito bem se igualar e ir junto, mas ele não se igualava. Ele não se igualava, porque se a palavra fala que o Senhor estava falando com ele quando menino, é porque ele não se igualava. As práticas ao redor dele, ele não se igualou. Que hoje nós possamos ser como Samuel, mesmo pequeno, mesmo sem valor, mesmo esquecido, possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve, eu quero estar aqui no teu esconderijo, não me conformando com esse mundo, não me conformando com medo, com a decepção, com as mágoas, mas entendendo a tua vontade para mim. A tua vontade que é boa, a tua vontade que é perfeita, a tua vontade que é agradável, porque só Ele tem.
Antes eu não entendia qual era essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Eu pensava, como esse Deus pode ser tão bom? Como esse Deus que a gente ouve os pregadores dizer que é bom, que Ele cuida de nós, que Ele livra os dele, não pode livrar minha mãe. Não pode livrar a minha família do abandono e a gente fica perdido. Que Deus era esse? Que eu ouvia falar de que Ele mudava a história, de que Ele provia no armário e de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que te amam. E eu sou uma criança e eu falava para o Senhor, Senhor, cadê essa vontade boa, perfeita e agradável? A gente é abandonado, a gente perde as pessoas que a gente ama, a gente passa vontade de comer as coisas, porque a gente mora de favor. Que vontade é essa? E sabe o que eu aprendi, irmãos, com o Senhor? Que tem perguntas que Ele não vai te responder falando. Sabe, tem perguntas que Ele não vai descer no teu quarto e falar, ó, foi desse jeito, foi por isso, não. Tem perguntas que Ele vai te responder na tua vida, no decorrer que você vive. A palavra do Senhor fala que o Senhor livra Daniel. Só que Ele não fala para Daniel, Daniel, você vai ser jogado na cova dos leões, mas eu vou te livrar. Não, Ele permite que Daniel seja jogado na cova dos leões, e na cova o Senhor o livra. O Senhor manda anjos para fazer aqueles leões dormir, mas Ele não tinha explicado antes por que ia acontecer aquilo com ele. O Senhor estava esperando qual seria a atitude de Daniel. E quando o Senhor falou isso para mim, eu falei, Senhor, então a minha atitude é que eu estou decepcionada com o Senhor. O Senhor é pai, e que pai é esse? Que me priva do abraço da minha mãe, que me priva de poder comer uma bolacha, de poder viver como uma criança normal. E aí, irmãos, o Senhor começou a trabalhar dentro de mim. Porque tem coisas na nossa vida, tem processos que a gente precisa passar. Ninguém vai passar pela gente. Fulano não vai passar, ciclano não, a gente precisa passar. Só que a gente tem duas escolhas. Ou a gente escolhe confiar no Senhor, de olhos fechados, e acreditar que mesmo que eu não estou entendendo nada, Ele continua sendo bom. Ou o outro caminho, de colocar o Senhor contra a parede e falar como se eu fosse o Criador e Ele a criatura. E naquele tempo, uma criança, eu não entendia, eu não conseguia digerir aquilo dentro de mim. E eu louvo a Deus pelo meu irmão. Porque, irmãos, naquela época a gente já estava prestes a morar sozinhos, eu e meu irmão. E ele falava assim pra mim, ele nem gosta que eu conto isso, porque ele não gosta, mas é que é o meu testemunho e fez parte da minha história. E é tudo que eu sei foi por causa dele. E aí, irmãos, ele falava assim pra mim, ó, eu quero um capítulo da Bíblia, a hora que eu chegar, você estudar esse capítulo. Irmãos, eu tinha 9 anos, não tinha Bíblia ilustrada, não tinha desenho na Bíblia. E o que eu queria fazer? Assistir a sessão da tarde. Oh, coisa boa, assistir a sessão da tarde e a novela. E ele falava assim, você não vai assistir a novela, você não vai assistir a sessão da tarde e você vai ler a Bíblia. Eu falava, não é possível. Não é possível. E você vai ter que decorar o versículo. E não era assim, irmãos, eu decoro o versículo hoje, amanhã eu esqueço. Eu tinha que decorar o versículo de hoje e o de amanhã eu tinha que repetir o de hoje. O negócio era meio estreito pra mim. Aí eu tinha que estudar. E se ele visse que eu não tinha estudado, ele falava, você não estudou hoje, né? Se eu não tivesse estudado, ele já sabia que eu não tinha estudado. Porque a gente não presta atenção de criança, né? E o tempo foi passando e eu falava assim, Kel, deixa eu brincar na rua. Não, já orou? Eu falava, mas não é possível, eu tenho que orar pra ir brincar na rua. Não é possível, não. Aí eu ia pro quarto, eu sentava na minha cama e falava assim, o que eu vou fazer agora pra passar o tempo aqui? O que eu tenho? Eu falava assim, então, Senhor, eu quero brincar na rua. Eu vou... Então
não, vamos conversar. E eu começava a contar o meu dia. Mas por quê? Para mim não era conversando com Deus, era conversando comigo mesma. Para passar o tempo, para Ele acreditar que eu realmente estava orando. E para eu conseguir sair para a rua. Irmãos, o tempo foi passando e isso começou a virar um hábito de eu ter que ir para o quarto e conversar na minha cabeça comigo mesma. E o tempo foi passando que aí, naquela minha conversa, eu já queria ler a Bíblia. Eu não entendia ainda o que estava escrito, mas eu queria ler, eu queria participar dos desafios que tinha na igreja, das escolas dominicais, e eu já queria participar, eu já queria ganhar, eu não queria só participar, eu já queria ganhar. Eu tenho que ler a Bíblia mesmo, vou unir o útil ao agradável, mas já ganho esses negócios, né? Então eu já tinha que decorar os livros da Bíblia, e aí eu queria fazer aquilo. E o tempo foi passando, e o meu irmão estava me apresentando a Deus. Até então eu não percebia isso. E um dia, o Senhor se apresentou a mim, como um Deus Pai. E hoje eu não falo, até eu brinco com a Nayara, que eu falo assim, Nayara, eu preciso ficar com o Senhor. O que ela fez tão bem em fazer isso para mim, porque hoje eu preciso acordar antes para estar com o Senhor, porque eu sei que se eu não estiver na presença dEle, velhos hábitos, velhos pensamentos tomam a minha mente, e a palavra do Senhor fala, traga à memória aquilo que traz esperança, traga à memória aquilo que vai fazer você crescer, porque se a gente ficar preso ao passado, preso às angústias, preso às perdas, a gente não vai viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E o tempo foi passando, eu preciso correr. E um outro dia eu termino de contar meu testemunho, é um convite, né, para eu voltar aqui. E aí, irmãos, o tempo foi passando, eu fui crescendo, e aquilo foi virando parte de mim, parte da minha rotina, parte da minha vida, e eu já não queria fazer mais nada se eu não fosse conversar com Ele. Eu já não tinha mais paz se eu não estivesse ali, se eu não passasse tempo com Deus ali. E através disso, o Senhor foi se revelando através da palavra e me mostrando que se a gente cria um hábito de leitura da palavra, de jejuar, de orar, todas as outras coisas, elas serão acrescentadas na sua vida. E eu não estou falando aqui algo de que eu ouvi falar que as coisas são acrescentadas, não. Eu vivo isso, de que todas as vezes que eu vou para a presença de Deus primeiro, que eu busco ao Senhor primeiro, todas as coisas são desembaraçadas, o Senhor vai na frente, quebrando os grilhões de ferro, destruindo as portas de bronze e abrindo as portas que nós precisamos passar. Mas precisamos entender que o Senhor requer um relacionamento conosco. Um relacionamento não só de dias de culto. Um relacionamento de perto. O Senhor tem coisas para te mostrar. O Senhor tem coisas para te curar. E sabe, irmãos, o que eu aprendi? Que muitas coisas que o Senhor foi me curando não começaram num culto como esse. Começaram no meu quarto, quando eu comecei a adorar o Senhor, e o Senhor começou a limpar o meu coração, tirar tudo aquilo que eu culpava Ele, que eu desejava ter uma vida diferente, e começou a me fazer entender e a ser grata por tudo aquilo que eu tinha, por quem Ele estava me forjando ser. Porque, irmãos, aí eu já não culpava o Senhor, eu já falava, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu o meu irmão. Porque tantas meninas ficam abandonadas, esquecidas, e eu tenho meu irmão, a gente tem nossa casa, e o Senhor nos deu, depois nos deu a Nayara. Sabe por quê? Quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ficar com o Senhor, a gente tira o foco das partes negativas. E a gente começa a olhar para aquilo que o Senhor fez. Por quê? Porque o nosso coração se enche de gratidão. E quando a gente está com o coração cheio de gratidão, a gente não olha para aquilo que está ruim. Quando a gente está entusiasmado para comprar alguma coisa, e aí quando você compra, você não olha para aquilo lá e fala assim, a bateria, um celular, a bateria acaba rápido. Não, é cheio de memória. Olha como esse celular é cheio de memória, olha como ele é grande. Ninguém vai falar das partes negativas quando quer comprar. Todo mundo fala das partes positivas, porque você está entusiasmado. E é isso que o Senhor quer de nós, o nosso entusiasmo.
para que quando as pessoas, o mundo, o inimigo quiser nos oferecer medo, angústia, decepção e dizer para você que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que o seu ventre não vai gerar, você vai dizer: não mais, não mais, porque o meu Deus pode todas as coisas e eu nele posso também. Ele pode mudar a minha história, Ele pode mudar a minha história, então Ele pode mudar a sua história, Ele pode transformar o seu casamento, a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, Ele pode. Mas nós precisamos entender a essência de não se conformar, de ficar agarrado no seu passado. A palavra do Senhor fala que Samuel vai até ali no outro dia e conta tudo para ele, e o que o Senhor tinha falado com Samuel não era coisa boa. Resumidamente, o Senhor tinha falado para Samuel: eu vou matar todo mundo. Está todo mundo errado na casa do Senhor e eu vou matar todo mundo. Naquele dia entrou um menino para dormir lá, mas saiu um profeta, porque ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus é capaz de mudar a nossa vida, é capaz de transformar a nossa mente, porque se a gente tiver uma mente renovada, uma mente alinhada ao propósito de Deus, não haverá limites, não haverá angústia. Haverá sim, a gente vai se decepcionar, mas aí a gente vai para os pés do Senhor. E aí a palavra do Senhor fala que há um bálsamo em Gileade, há remédio nele. E aí ele põe bálsamo, ele põe remédio, ele põe cura, da mesma forma que ele curou o meu interior. Da mesma forma que falar isso para você já não faz eu chorar, porque o Senhor me curou e me limpou e me fez entender que tudo fez parte de um processo a ser vivido, para dizer para você: você vai conseguir porque o Senhor me fez conseguir, não na minha força, porque eu sou fraquinha, frágil, cansada, mas o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, onisciente. A palavra do Senhor fala que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você quer maravilhas na sua vida? Pede para o Deus que é maravilhoso. A palavra do Senhor fala que Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. Está se sentindo sozinha? Pede para o conselheiro vir te ajudar, te mostrar o que você deve fazer. Ele é tudo o que você precisa, mesmo quando você acha que você já tem tudo, Ele é o tudo. Amém? Vamos orar. Agradecer a Deus pela essa palavra, porque Ele tem falado aos nossos corações. E pedir ao Senhor que você peça nessa oração: Senhor, tem tantas coisas que eu preciso fazer, tem tantas coisas que eu tenho me igualado a esse mundo, mas eu não quero mais. Eu quero que quando o Senhor me chamar, eu te escute, eu te atenda, porque eu conheço a tua voz. Peça isso ao Senhor, fala: Senhor, eu quero conhecer a tua voz, porque quando o Senhor me chamar, eu não vou confundir ela com ninguém, nem com o profeta, nem com ninguém, porque eu conheço a tua voz. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, tem cuidado de nós nos detalhes. Eu quero te agradecer pela tua fidelidade, Senhor, na tua igreja. Tem levantado a tua igreja como uma atalaia nesse bairro. Ah, meu Deus, quantas igrejas têm parado, têm estado cansada, mas mesmo cansada, a tua igreja tem se levantado. Então eu quero te pedir visita a cada um que está cansado, desanimado. Ah, meu Deus, muitas, Senhor, que acham que nunca mais vão gerar. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus que faz da estéril mãe de filhos. Ah, Pai, nos ajuda a confiar no teu amor, nos ajuda a não nos conformar com esse mundo, com a rotina desse mundo. Ah, meu Deus, nos ajuda, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a ter um relacionamento genuíno e verdadeiro contigo, para que quando outras vozes vierem falar conosco, nós digamos não, porque nós já conhecemos a tua, e não é ninguém, o inimigo, principado ou potestade, que vai nos enganar. Não tem nada, porque nós te conhecemos e o Senhor nos conhece. Faz cada um provar a tua vontade, Pai, boa, perfeita e agradável, e viver os teus sonhos, que são maiores, são melhores que os nossos. Fica conosco, fica com a tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra foi maravilhosa, né, amados?
E a Karine, a gente se conhece desde que ela era pequenininha. Nós começamos um trabalho na casa da tia dela, né, numa chácara. E hoje essa bênção, né, que o Senhor usou nesta noite para falar conosco. Amém? Deus te abençoe, minha querida. Amém. Sempre. Amém. Com muita unção, Amém. muita graça. Deus, Amém. em nome de Jesus. Amém. Você e sua filha, seus filhos, seu filho e seu Amém. esposo. Amém. Né? Porque hoje ela é casada, amados, tem um filho, tem o esposo dela e é uma bênção. Amém. Glória a Amém? Deus. Glória a Amém. Deus. Muito obrigada. Obrigada. Amados, que essa palavra fique no seu coração nesta noite, que você medite nesta palavra e tudo que foi falado aqui, queridos, seja para glorificar, seja para o nosso crescimento e que nós possamos pôr em prática tudo que nós ouvimos aqui nesta noite. Nós precisamos ter esta intimidade com Deus, essa busca constante com o Senhor. Amém, queridos? Que você tenha uma boa noite, na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que você tenha já aí um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Amém.